Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ficar de pé. O tema é o mesmo. O tema é Memoriais de Deus, que é o Calvário e o Getsemane. Amém? É o Memoriais de Deus. Agora apenas algumas leituras diferentes. Então aí a parte 2, Memoriais de Deus, que é isso que nós já falamos aí, o Getsemane e o Calvário. Agora vamos ler um pouquinho aqui. Essa é a parte 2, né? Sendo parte 2, nós vamos ler um pouquinho. Vamos ler aquele que a gente leu, porque está dentro do tema mesmo. É 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Quem puder ficar de pé, fique. Deus é maior e Ele sabe as nossas condições. Então, vamos ler esse primeiro versículo, 21. Aliás, como na semana passada, vamos ler de 18 a 21. 18 a 21. É o mistério da reconciliação de Cristo conosco. E tudo isto, 18, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Agora o versículo principal. Aquele que não conheceu o pecado, está se referindo ao Deus da glória. Aí o fez pecado, ou seja, fez Cristo pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Agora vamos orar e para continuarmos. Nosso bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque do jeito que o mundo está por aí violento, mas o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido do mal, o Senhor tem nos ajudado. Abençoa a tua igreja, abençoa o nosso pastor, abençoa todos os amados irmãos que saem aqui para vir aqui para glorificar e exaltar o teu nome. E converte os nossos corações, nossa alma, para cada vez mais te adorar, porque nós já sentimos que o Satanás está com as mãos soltas, está fazendo muito mais coisas do que fazia há uns anos atrás. E sabemos também que ele sabe mais do que nós próprios, que o fim deles, o Satanás e seus demônios, está muitíssimo pobre. E nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que nos abençoe. Abençoa todos quantos vierem hoje para cá, visitantes e os irmãos. Abençoa o irmão Ricardo com os seus músicos, para que tudo saia perfeito diante de ti. E também abençoa os rapazes que estão aí na retaguarda, para que ajude este culto com a parte técnica que eles têm que fazer. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. E clamo a meu favor
que nenhum espírito mau possa se apossar de mim. Amém? Aleluia. Poder sentar, preciosos irmãos. Na outra vez que estivemos aqui, semana passada, quando eu fui entrar no verdadeiro tema que é Getsemane e Calvário, o tempo se esgotou. Então agora eu vou falar mais sobre ele, Getsemane e Calvário. Então veja, a memória de Deus, né? E a parte 2. O Getsemane foi a vontade de Deus, a sua morte, ou seja, a morte de Jesus Cristo. A Deus agradou moê-lo. Como custou caro o preço da nossa salvação? Custou caríssimo. Você já imaginou se um homem poderoso dissesse: vou matar o meu filho para beneficiar vocês, trabalhadores, que não estão nem trabalhando certo, estão falhando. Quer dizer, eu vou matar o meu filho querido. Nós já ouvimos várias vezes aquele exemplo do homem que matou o filho do rei e foi preso a masmorra, não tinha nenhum bom tratamento. Tinha assim, se aproximando o dia da sua execução. E aquele rei era um rei muito bom, e todo dia pensava: meu filho era uma maravilha, ia tomar o meu lugar, ia me ajudar, ia tomar o meu lugar. Por que aquele camarada foi matar o meu filho? Meu filho não saía para brigar com ninguém. Aí o dia que ele rei saiu, eu vou visitar ele. Estou sentindo muita falta do meu filho. Aí quando chegou lá, falou com os homens carcerários que queria entrar. Aí ele entrou. E para contar a história, ele disse: por que meu filho nunca fez mal a ninguém? Ia ser muito útil a mim. E você o matou. Aí aquele assassino baixou a cabeça, começou a chorar, todo barbudo, feioso, roupas imundas. Aí chorou: eu também não sei, seu rei. Foi uma inveja tão grande que veio sobre mim, que eu não suportei ver seu filho tão bem quisto. E eu não sou ninguém. E eu nunca iria estar no lugar dele. Aí então veio aquele mal, aquele espírito em mim que eu matei ele. Eu sou errado e eu mereço morrer. O rei olhou para ele com compaixão. Mas você matei por inveja. Ele nunca fez mal a ninguém. E eu também nunca tinha feito mal a ninguém, mas só em ver a minha vida e a vida dele, a inveja levou eu a matá-lo. Aí o rei mandou chamar o camarada, disse: dê um banho nele, corta o cabelo, faça a barba de tudinho, e estendeu até um tapete. E mandou os vassaleiros trazer uma carruagem. Aí o cara ficou admirado, majestade, esse homem criminoso matou o seu filho, o senhor vai soltar ele? Eu vou soltar. Aí disse: você matou meu filho, eu vou colocar você agora no lugar do meu filho, porque ele se humilhou e confessou. O homem caiu em pranto e choro. Não era mais o choro de medo de morrer, não. Que ele todo dia disse: eu mereço morrer. E o que é que nós diríamos para Deus? Meu Deus, nós merecemos morrer, não é? Porque nós fazemos muito mal, apesar do bom exemplo que o Senhor deu de amor por nós. Então o rei disse: você vai ficar no lugar do meu filho. Foi assim que Deus fez. Ele viu que ninguém ia escapar. Ninguém mesmo tinha condições de escapar da morte. Mas o coração de Deus, Deus é amor, o coração de Deus ferventa
um amor glorioso que nada pode se comparar. Então ele disse para o filho: filho, eu quero, aí contou a história, quero que você faça um sacrifício por muitos ali que são ignorantes, que não sabem de nada, e cometeu um pecado sem saber por que estava fazendo aquilo. E acertou com Jesus Cristo. Essa é a parte que eu li aqui. Aí Deus diz: eu vou moer você. Você vai sofrer dores que nenhum humano poderia suportar. Você vai sofrer afrontas que a homem nenhum se diria, e você vai sofrer. Mas acertou com Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. A alegria de Jesus era tão grande que ele já autorizou os anjos a dizerem: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Amém? Aí os anjos disseram: porque eis que é nascido Jesus, o Filho de Deus, e disse que estaria numa manjedoura. E nós sabemos toda a história que tentaram matar, mataram crianças. Veja só, mataram muitas crianças já para ver se atingia Jesus. E nisso depois Jesus foi mudado de acordo com o que Deus mandava, para o Egito, para um bocado de lugar, para a Galiléia. E assim Jesus foi crescendo e ajudando a José, até que chegou aquele dia, onde tudo que Deus faz, Ele não faz fora de hora. Tudo. Então, Jesus não precisou dizer: chegou a hora que meu Pai preparou para mim. Ele sentiu, o Espírito Santo desceu, aí ele foi para o templo assistir um culto. Aí pegaram um homem lá do livro, pegou o livro e deu na mão dele. Veja, o homem estava nem com os 60 direito, o ministro. Aí ele leu Isaías, que aqueles que entravam na sombra da morte, quer dizer, não ia ter nenhuma chance para eles. Mas aqueles que entraram na sombra da morte, Deus não enviou uma luz. E você já conhece aquele caso de Isaías, né? Que quem estava sentado na sombra da morte, Deus mandou uma luz, libertou, etc. Aí, quando ele terminou, ele entregou o livro àquele ministro e disse: hoje se cumpre essas palavras, que ele ia libertar aquele povo. Aí, quando ele disse: hoje se cumpre essas palavras, foi o maior silêncio dentro daquele templo ali. Ficar tudo olhando um para o outro. Aí um ousou falar, disse: quem é ele para dizer que ele é quem vai cumprir isso? Aí eu dizer: nós sabemos até quem é o pai dele, que é José e Maria. José o carpinteiro. Outro dizia: e eu vi este homem construindo móveis para ajudar o pai. Como é que ele agora está dizendo que vai carregar esta carga? Aí foi começando o principal mesmo. A principal perseguição a Cristo foi nessa hora, quando pegaram em pedras e disseram: vamos matá-lo, que ele é o impostor e está dizendo blasfêmia. E Jesus saiu pelo meio deles e ninguém chegou a Jesus. Sabe o que eles iam fazer com Jesus? O pastor César esteve lá e viu o precipício. É uma altura enorme, ele ia pegar Jesus e jogar do precipício. Quando Jesus chegasse lá, chegava bagaçado. Mas não era o tempo, e Jesus passou no meio dele e ninguém conhecia Jesus. Mas, agora Jesus tinha uma opção para fazer para se cumprir, que foi o batismo. Foi ali quando Jesus chegou, João já tinha sido avisado quais são os sinais para saber que era o batismo do Filho de Deus. E João já tinha batizado um bocado. Nesse ínter, antes de Jesus chegar, uma multidão de pessoas ia para lá, ia batizado, soldados iam perguntar o que é que a gente deve fazer, se deve ser honesto.
se contentar com o vosso soldo. Começou a dizer. Aí nisso chegou uma multidão maior ainda. Fariseus e saduceus. Eram os homens mais religiosos que existiam. Fariseus e saduceus. Quando vieram para ser batizados, que eles ouviram falar, vamos ser batizados para ser filho de Deus, etc. Quando chegou lá, João olhou para eles e disse: raça de víboras, uma multidão que quer ser batizado. O homem que estava pregando o amor de Deus, raça de víboras, quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura que há de vir sobre todos vocês? E vocês ainda ficam dizendo que são filhos de Abraão? Abraão era famoso todo o tempo, né? Vocês dizem que são filhos de Abraão. É a mesma coisa dizer, eu sou assembleano, sou isso, sou aquele outro. Esses nomes não valem nada para a salvação da gente. Eu sou do tabernáculo, não vale nada. Apesar daquele irmão jovem dizer assim, eu me apresento que sou do tabernáculo, mas não é nada demais, não. Mas que não é também certo. Eu não sou do tabernáculo. Você é do tabernáculo? Não. Irmã Adilene, ninguém aqui é do tabernáculo. Nós somos do Senhor Jesus Cristo. Então, o irmão amado, todos nós gostamos dele, mas ele disse, eu me apresento, eu sou do tabernáculo. Não, onde é que você congrega? Eu me congrego no tabernáculo. Né? É como tem gente também, a gente esquece e diz, a igreja de Caruaru, a igreja disso, aquilo outro, a igreja de tantos lugares. Não, ali são igrejas, não. A igreja que está, ou então a congregação, né? A minha congregação, na verdade, porque a igreja de Jesus Cristo é uma só. Ele não disse, ele nem disse eu tenho outra igreja, não. Ele disse, eu tenho outras ovelhas, está em outro aprisco, se referindo a nós. Entendeu? Que a igreja de Jesus Cristo, a igreja está no lugar, não. A igreja do Senhor Jesus Cristo somos nós que estamos distribuídos pelos 4 cantos do mundo. E muitas vezes o Espírito Santo diz isso a Jacó. Gente que vem do Oriente, do Ocidente, vem do Leste, do Sul, vem se reunir. O quê? Que foi o Espírito Santo a Jacó. E mais uma vez mostrando, quando Deus também diz, filho de Jacó, o meu povo, descendência de Jacó, como é que Jacó podia ser um trapaceiro? Viu, irmão Fernando, você que é novo. Nunca pregue que Jacó foi trapaceiro. Eu estou dizendo isso a você. Eu já disse aqui, se Caleb já ouviu, mas nunca pregue que Jacó foi trapaceiro. Jacó foi o gigante. Eu não tenho direito à primogenitura. Eu não tenho direito a ser tratado como um príncipe. Eu não tenho direito àquilo outro. Mas eu amo a Deus. Eu amo a Deus e vou me esforçar, que eu quero a primogenitura para mim. Ah, meu irmão, nem liga. Meu irmão fica dormindo, você acorda, vai, caça, tudo desliga. Eu quero. Ia dizer para a mãe dele, meu filho, calma. Até que um dia a mãe dele disse, olha, eu vou lhe contar um segredo. Depois que oramos muito para Deus mandar filhos, e Deus mandou você e seu irmão de uma vez só. Mas o anjo do Senhor me disse, no teu ventre, sim, eu começava a sentir uma briga que não era lombriga, não. Era briga forte, que a barriga dela fazia assim, pum, 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 pum. Que briga é essa? Aí ela foi orar, que era aqui dentro dela. Aí Deus mandou o anjo dizer, é que dentro do teu ventre tem 2 nações. São 2 moleques, 2 meninos. Aí disse, o maior servirá o menor. O maior, eu vou saber quando nascer. Quando nasceu o maior, que foi Esaú, né? Quando nasceu Esaú, quando a parteira começou a puxar Esaú, que saiu o pezinho de Esaú,
Vê se tivesse tirado a fotografia, você, vamos tirar a fotografia da Bete. Quando foi tirando Esaú, saiu uma perninha, e cadê a outra sair? E a patela puxou, quando puxou, a mão de Jacó estava segurando, eu vou sair igual a ele. Quem foi que foi dizer isso a Jacó no vento? A mão de Deus. Como é que esse homem levou tanto nome de que era enrolão, era isso, aquilo, outro? Foi a mão de Deus. Dá força a uma criança para não largar e ir puxando. Aí a patela disse, eita, vem outro. Aí puxou. Quando saiu a mãozinha dele, passou a cabeça, tirou os dois. Pronto. Aí daí está tudo tranquilo. O maior era ele. E Deus disse, antes que os dois cometessem pecado ou mal algum, eu já amei a Jacó e aborreci Esaú. Oh, irmão, glórias a Deus. Essa pergunta que o senhor fez para mim, eu ia dizer, e agora qual é o mal que tem, que Jesus já tinha dito? Eu aborreci o mais velho e amei a Jacó. É verdade, quem não imprensado? Um imprensado que quem deixou foi Deus. Mas fizeram tanta coisa, irmão, de doer, viu? Que Jesus tenha misericórdia de todos nós. Mas fizeram tanta coisa. Fizeram até uma expressão que Jacó, quando chegou lá pedindo a bênção, quem é você? Eu sou um Jacó, um trapaceiro, um fuleiro, isso, aquilo, outro, não sei o que lá, o indigno. Eu sou Jacó. E Jacó significa transplantador. Vamos comparar com a corrida. E eu já vi isso muitas vezes, o camarada só faltou chorar. Estava perto da faixa, viu? Quando estava perto da faixa, ele olhou para trás, viu a distância, aí ele... o que estava atrás dele criou ânimo e... Quando ele notou, o cara ia passando por ele e passou na frente. Eu vi isso agora há pouco. De vez em quando eu vejo um quadro desse. Então, ele suplantou. Aquele que está aos olhos do povo sem direito, agora ele é do direito. Ele ganhou, suplantou. De vez em quando acontece isso. Então, o que acontece? Jacó, tudo que ele fazia, ele parecia até um camarada fanático, era pensando em Deus, tudo é Deus, como é que eu vou ser agradável a Deus? Eu vou perder para meu irmão, eu não vejo meu irmão fazendo nada, mas tudo eu quero, Senhor me ajuda, e Deus lá caladinho, mas Deus caladinho e dando força a ele. Numa hora que saiu ele para pé, fazer as caçadas dele, ele fez um guisadozinho de lentilha e foi esperar o irmão voltar. Olha como Deus trabalha. Deus não pensa que Deus vai se incomodar só que vai acusar ele que ele for, a gente que é errado, não. Quem tiver doido vai acusar Deus de errado. Aí, irmão, qualquer um de vocês já sentiu alguma fome bem forte? Hein? Dizia, estou já de manhã de fome, alguém já assistiu aqui? Não, né? Já assistiu lendo alguma fome assim? Não. E se você tivesse tido fome de dizer assim, eu passei 2 dias andando, não tinha nada a comer, comia até folha, porque não tinha nada a comer, ainda não era igual à fome que Deus botou no estômago de Esaú. A fome dele era tão grande que já à distância, ele sentia o cheiro da comida. Oh, que cheiro, eu estou morrendo de fome. Um homem exarrão forte, eu estou morrendo de fome. Você preparou uma comidinha? Se encontrar sua mulher, perguntava, você tem uma comidinha? Não tinha. Vou morrer de fome. Aí foi andando, aquela fumacinha. Jacó?
dá-me desse, não morro de fome, Jacó. Aí Jacó disse, estou. Mas se você passar para mim o direito da sua primogenitura, e Deus olhando do céu, Deus nunca se engana. Aí ele disse, de que me adianta eu ter uma primogenitura e morrer de fome? Já é sua, você juro. Pronto. Depois ele ainda foi acusar, ele ainda mentiu diante de Deus, dizendo, o meu irmão me roubou minha primogenitura. Roubou não, que ele sabia que não ia valer, ele negociou. Foi profano, justamente, profanou. Quando ele fez, gente, não tem coisa de valorizar mais a Deus do que obedecer a sua palavra. E não tem coisa de odiar mais a Deus você desfazer a palavra dele. Foi. Naquela tranquilidade, Jacó morreu, na tranquilidade, e Deus entrou nele para ele sair abençoando todos os seus filhos. E dormiu no Senhor. Agora você veja, até as tribos de Jacó, ele deu uma profecia. E quando falou na profecia, Deus escolheu um homem de guerra. Não pensem vocês que Judá era o mais valente que tinha ali. Não. Pelo contrário, ele até ajudou também a querer matar José. Mas Deus escolhe como ele quer. Aí, quando estava dando profecia, ele nem vou falar dos outros. Primeiro, ele condenou um. Condenou o filho primogênito porque traiu ele. No próprio quarto do pai, traiu ele. Foi Rúben. Mas quando chegou a vez de Jacó, de Judá, ele disse, Judá, tu serás um leãozinho com os dentes pegados no pescoço dos teus inimigos. Ou seja, você vai vencer todos os seus inimigos. Davi não teve nenhuma cicatriz de espada. A Bíblia não diz. Se teve, a Bíblia não diz. A pessoa brigar no meio de mais de 100, 200 com a espada. Eles, companheiros dele, e muitos companheiros dele caíram mortos. E ele nem um corte levou. E quando ele foi buscar os prepúcios, não levou nem um arranhão. E era para trazer 100, ele trouxe 200. Ninguém vencia. É porque Judá, o leão da tribo de Judá, aí Davi, mas feliz daquele que Deus abençoar. Abençoou Davi e disse, você vai ser meu guerreiro. A ponto de se comparar, quem quiser ver o grande prestígio que Davi tem, entre vários salmos, veja o Salmo 89, que deixa de dizer, se ele falhar, ou a descendência dele, eu castigo, mas não tiro ele da minha descendência de vitória. Quando ele queria comparar um homem bom, valente, e todo homem que for bom será como Davi. Mas Davi fez aquelas coisas, mas ele abençoou. Eu estava lendo o irmão Branda, e eu sempre concordei com isso, mesmo sem ter lido o que o irmão Brando escreveu. O irmão Brando, se você quer criticar, como é o nome daquele profeta? De Nínive, que sai na baleia? Jonatas. Não critique Jonatas, não, que Jonatas desobedeceu a Deus, não. Aquilo ali foi trabalho da mão de... Esse homem vai sofrer para uma cidade. Quantos mil tinha na habitação de Nínive? Muitos mil, né? Eu não sei quantos mil.
que até o pastor Sérgio diz, um homem com uma pregação só, converteu, não sei quantas mil. Aí tem que dizer isso para glorificar a Deus, eu digo, mas não foi o homem, não. Ali não teve nada do homem. Primeiro, ele teria morrido sem fôlego na barriga do peixe. E o oxigênio da gente tem poucos minutos para resistir. Mas o irmão Brando, Deus faz as coisas como quer. E o irmão Brando sabia, e nós sabemos, que ele estava com medo de ir a Nínive. Uma multidão daquela, ele apresentasse como profeta de Deus. Aí Deus tocou nele, que ele foi no navio, e do navio nós conhecemos a história. Conhecemos a história, e o peixe, quando o vomitou, você veja mais uma coisa, que um peixe grande não pode ir para a areia. Sabia disso? Ele fica encalhado. Um peixe grande não pode. Ele, quando estava perto da praia, ele abriu a boca dele, lançou aquele molecão todo cheio de baba, cheio das substâncias químicas que era para destruir a carne dele. Aí os homens viram aquilo lá, o quê? Esse homem saiu da boca do peixe, do peixe que é presente do nosso Deus. Esse homem é de Deus. Até as galinhas, e os cachorros, e os passarinhos que eram criados, foram obrigados a jejuar. Tem que jejuar todo mundo. E Deus salvou a cidade. Então, parece a desobediência. Tanto é que Jesus não iria elogiar uma desobediência. Mas ele disse, vocês querem um sinal? Uma nação má e... Tem dois nomes aqui, dá dois adjetivos. Nação má e... que pede o sinal. É porque aqui eu não tinha preparado isso aqui agora, não, veio na mente. Pede o sinal, mas não será dado outro sinal a ela, esta nação, que não seja o sinal dos Jonas. Né? Porque vocês vão ver o homem que vai ficar na terra, parecendo que está morto, mas no terceiro dia ressurgirá. Agora, ele vai se apresentar para todo mundo? Não. Vai se apresentar para os dele. Porque os outros tiveram a sua chance. Eu digo uma expressão que eu posso estar errado, mas eu nunca vi o povinho para gostar tanto de maltratar Jesus como saduceus e fariseus, e eram homens altamente religiosos. Deus permite tudo, o diabo queria. Eu já vi essa expressão do irmão Branda, que o diabo queria fazer tudo para voltar ao céu. Mas Deus não se engana. Não pensou essas que Deus ofereceu. Isso aqui eu digo na frente de quem quer que diga. Eu não aceito que Deus ofereceu uma remissão para cair. Mas se era um Deus de confusão, Deus não é Deus de confusão? Como é que ele ia oferecer? Eu calculo que aqueles homens, Caim e Abel, têm mais ou menos 20 e poucos anos. Antes deles nascerem, um já nasceu com a maldição, que foi Caim. Até se tornou maldita. Os animais que se coçavam a cabeça dele, iam o dia todo, agora ele nem passa em perto que ele destrói. O mato, que era aquele capim verdinho, tornou-se seco e cheio de espinho. Desgastou totalmente a terra, Deus tirou todas as bênçãos da terra. Só não tirou o alimento, mas mesmo assim ia ter muito trabalho para ter o alimento. Mas, depois de 20 e poucos anos que a terra estava destroçada, o Éden, que era para ser morada de Adão e Eva, não tinha mais ser humano para pisar nele, que Deus não permitiu. Como é que agora Deus vai dizer, se você fizer o bem, não terá aceitação para ti? Se fizeres, mas você não fez. Além do mais, o culto de Abel foi um culto de adoração, um culto guiado pelo Espírito Santo. O culto de Caim foi uma expressão de beleza.
Todas as frutas aqui. Vai saber como estão sentindo o cheiro de goiaba, de manga, tudo isso. Aí parece que eu estou vendo ele, olhando para Abel. Esse homem não tinha nada para oferecer, não. Olha o que está fazendo. O carneirinho amarrado pelas mãos e ele sangrando o carneirinho. Sangrou o bichinho, estremeceu o sangue descendo. E parece que eu estou vendo cair olhando assim, olhar para o altar dele, uma coisa linda, toda bonita, todas as frutas, e olhava para o de Abel. Coitado, não tinha nada que apresentar para Deus. Quando vê do céu, cai um raio. Nem cheirou a fumaça. Cadê o carneiro? Desapareceu. O carneiro estava lá nos altos. E aquele sangue estava sendo glorificado, exaltado e alegrado por Deus. E ele estava vendo, glórias a Deus. Ele já estava vendo o primeiro sinal da salvação de todos aqueles que iriam aceitá-lo. Glórias a Deus. O sangue do Cordeiro. Dali o diabo tomou conta dele, que ele ali só pensava em matar Abel. Por inveja. A inveja pertence a Satanás. Então o que acontece nisso? Agora Deus, vamos chamar isso aqui de Caim, preto feito Caim. Por que Caim? Primeiro ele deu logo fora em Deus. Porque pergunta a mim, pelo meu irmão, por acaso eu sou o guardador do meu irmão, mas o sangue dele está clamando. Aí quando começou, e por que caiu o teu semblante? Se fizeres o bem, ele estava falando ali com a carne ou com o espírito que estava em Caim? Hein? Pode falar sem ter medo. Era com a carne, Deus estava falando com a carne de Caim ou com o espírito que estava em Caim? O espírito, gente. Deus não fala com carne, não. E Deus estava lembrando a ele: se fizeres o bem, teria aceitação. E Deus viu o pensamento dele lá no céu. Eu dominarei tudo isso aqui e serei semelhante ao Altíssimo e vou construir o meu reino paralelo ao reino do Altíssimo. Ou seja, o Altíssimo não é mais do que eu. Primeiro, se Deus chegar para você, e se Ele quiser libertar você, primeiro Satanás sai. Se você estiver revoltado, não vou à igreja, sei que lá, não se revolta com você. Se você estiver revoltado, Deus vai tirar a revolta de você, porque você é filho dele. Nós somos filhos de Deus. Mas ali Deus não tirou, não. Deus apenas fez ele lembrar: se fizeres o bem, teria sido para ti. Mas que foi que disse antes deles nascerem? Que um ia perseguir a igreja de Deus. E o filho da mulher iria o quê? O filho da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Mas esta lhe morderia o calcanhar. Ou seja, isso é uma metáfora, ninguém ficando assim: você persegue, está me perseguindo, larga meu calcanhar, né? Aqui, larga a perseguição. Olha, se eu pudesse dizer que aqui relógios são, eu dizer que o relógio tudo foi criado por Caim. Você sabia que uma vez o irmão Branco estava numa pregação abençoada, aí começou a ele ver o relógio lá em cima. O relógio estava lá em cima, o povo vai ficar tudo nervoso quando vê que o relógio já chegou na hora. Aí o irmão Branco orou a Deus, o relógio, parecia que o ponteiro tinha feito isso aí. Aí todo mundo nem ligou. Quando terminou o culto, o irmão Branco agradeceu. Isso é verídico mesmo. Agradeceu todo mundo feliz.
Quando for notar que já era a tarde da hora, e já estavam tudo em casa abençoados. Amém? Porque a gente sabe que realmente quando o negócio passa da hora, o que a gente aprendeu vai esquecendo. Então eu estou aqui, tem a minha coadjutora aqui, Helena, ela olha para mim e bate a cera, pensa que eu não fiz, mal fiz. Aí eu já sabendo que a hora chegou. Então, amados, eu não vou me cansar de falar disso aqui para vocês. Se eu vier para semana, se Deus permitir, se eu for falar, vocês não vão achar ruim, não vão? Porque isso aqui está destinado a nós mesmos. Foi um sacrifício que ele fez. Eu quero sempre que vocês pensem isso. Quando falo em Getsemane, se vocês virem, já mostrou na televisão, é uma pedra de moinho bem grande, rodando em cima das azeitonas, rolando, até que ela vira bagaço. Aquele bagaço espreme e sai aquele líquido verde. Aquele líquido verde é o azeite. Agora, para que é o azeite? O azeite é para ungir o lugar onde faz o negócio, mata os animais, para não ficar fedendo, e para também perfumar, fazer perfume com aloe vera e outros mais, para perfumar os sacerdotes, na hora que ele vai fazer a homilia dele, e também quando ele vai entrar no templo para ver o templo lá, ver o maná. Então eles têm que ir perfumados. Aquele perfume é feito pelo azeite, aloe vera e outras substâncias mais. Aquele azeite é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus nos abençoe. Eu só quero que vocês pensem nisso. Deus nos abençoe. E na próxima vez eu vou pegar mesmo o azeite mesmo aqui certinho. Porque eu tinha que explicar isso. Porque para que a gente ficasse cada vez mais conhecendo a gloriosa vontade de Deus. Então, Deus abençoe a vocês todos. Amém.